Olá, boa tarde. Eu sou Fernando Kubitz, engenheiro agrônomo e sócio da Aquimagem. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês uma ferramenta de controle e gestão nas pisciculturas ou nos empreendimentos de aquicultura em geral. Tá? Essa ferramenta é o controle financeiro AquaMais, que aparece aí para vocês na tela, né, a página inicial do programa. Essa ferramenta surgiu da demanda de clientes, né, que nós atendemos através de consultorias que não tinham uma ferramenta apropriada para fazer um registro ágil, fácil das entradas e saídas de caixa, ou seja, das receitas e das despesas. Então nós desenvolvemos usando o próprio Excel, né, uma planilha que funciona no ambiente do Excel com recursos de programação em Visual Basic. Então aí surgiu o programa de controle AquaMais. Então o que esse programa faz? Tá? Vocês olhando aqui a tela do programa, vocês vão ver alguns botões. Isso aí facilita bastante o uso do programa, mesmo para as pessoas que não tenham familiaridade com o Excel. Tá? Então eu vou mostrar aqui alguns dos recursos que o programa traz. Tá? Então ele tem aqui a opção de lançamento de dados de entradas e saídas de caixa, ou seja, receitas e despesas. Você pode entrar também com dados de quilos de peixes que foram comercializados no mês. Tá? Então normalmente o produtor faz o registro desses quilos e lança ao final do mês a quantidade de peixe que foi comercializada naquele mês. Tá? Há um recurso que a gente pode ter numa versão mais avançada do programa de fazer o registro diariamente das vendas, mas essa versão mais simplificada ela só demanda a informação da venda mensal de peixe. Outra informação também que o programa usa é a quantidade de ração usada, né, em quilos por mês. E aí você pode lançar as rações, né, quilos de vendas de peixes comercializados mês a mês. Tá? Aqui tem uma planilha, você pode até dizer que tipo de peixe foi, colocar alguns tamanhos de peixes, algumas espécies e a quantidade em quilos. Tá? Nesse caso nós só temos venda aqui de tilápia P, nesse exemplo. Só tem aqui essa categoria de peixe, mas poderiam ter outras aqui. Por exemplo, se eu tivesse uma venda de tilápia média mais 5.000 quilos, eu teria já aqui um acréscimo de 5.000 quilos no total desse mês. Mas enfim, eu vou deixar o exemplo aqui como está. Tá? Então, voltando, quilos de peixes vendidos ao mês e quilos de ração usadas no mês, tá? Que eu também vou registrar. Então, basicamente o programa exige isso, controle das entradas e receitas, né? As entradas e saídas de caixa, ou seja, receitas e despesas, e a quantidade de peixe em quilos que foi comercializada no mês e a quantidade de ração que foi aplicada na água naquele mês. Tá? Então, mês a mês a gente vai lançando esses dados aí. E os dados de despesas e receitas podem ser lançados diariamente ou a cada 2, 3 dias, conforme os recibos, né, as notas fiscais, os pagamentos estão sendo realizados. Tá? Tem também um botão aqui para a gente poder ir ao banco de dados, se quiser ajustar algum dados lá no banco de dados. Então, eu vou clicar aqui para vocês verem. Né? A gente vai aqui para o banco de dados e já vai na última linha do banco de dados, tá? O último registro aqui. Mas essa planilha, por exemplo, tem 5.400 registros. É de um cliente do nosso programa, tá? Então, do nosso programa de consultoria. E eu estou só usando aqui para exemplificar alguns dos dados aqui dessa planilha. Tá? São 5.000 lançamentos entre despesas e receitas. Aqui a gente pode escolher, se a gente quiser só ver despesas, ou a gente só quer ver receitas, por exemplo, a gente aqui modifica, só aparece receitas. Olha. Ou se eu quero ver tudo, então eu posso até clicar aqui, olha, e mostra todos os dados. Tá? Então já mostra todos os dados. Posso organizar os dados por data de pagamento, posso classificar por data de pagamento, ou posso classificar por data de registro. Tá? Então eu posso fazer várias filtragens, seleções aqui usando esses menus aqui do Excel, tá? da planilha. Então é uma coisa muito simples de usar, mesmo para quem não conheça muito o Excel, vai se familiarizar rapidamente com esses recursos. Então eu vou voltar aqui para a página Home. Tá?
Então nós temos aqui uma parte importante que é o lançamento de dados, tá? Para entrada de receitas e entradas de despesas. Então eu lanço os dados, vai aparecer um formulário para lançamento de dados, onde eu vou especificar se é uma operação, se é despesa, se é receita, se pode ser um depósito feito por um sócio dentro da conta da empresa, ou uma retirada feita por um sócio. Então tem algumas opções. Mas normalmente a gente controla despesas e receitas, né? Que é muito importante isso para montar o fluxo de caixa da piscicultura, do empreendimento. Então aqui está uma forma de lançar o formulário. Aqui eu posso escolher qual é a classe de despesa, se é ração, se é salário, se são serviços. Tá? Enfim, eu defino essas classes de despesas, lanço o valor, lanço quem pagou, a forma de pagamento, a data em que foi realizado o pagamento. Então eu posso, por exemplo, lançar até despesas que vão vencer lá na frente, pagamentos futuros. E o programa me dá um relatório de despesas a pagar, de contas que vão vencer. Então isso ajuda muito aí no controle, né, do dia a dia do gerenciamento, né, das finanças aí do empreendimento. Enfim, posso registrar aqui para a empresa que foi pago ou de quem foi recebido, um telefone de contato e escrever uma observação sobre esse registro. E depois simplesmente clico no botão transferir dados. Transfiro os dados, esses dados saem daqui do formulário e vão para o banco de dados. Então, se eu olhar lá no banco de dados, eles aparecem aqui na última linha do banco de dados. Está lá armazenados. Tá? E com base nesse banco de dados é que o programa vai puxar os relatórios deles. Né? Então, aqui na segunda linha aqui de botões, nós temos os relatórios. Nós temos um relatório de fluxo de caixa, né, em que aparecem especificadas as classes de despesas e os meses em que elas ocorreram, quais foram as despesas, o total de despesas e o total aqui de receitas. Tá? Então aqui a gente vai ter as receitas ao longo dos meses desse ano de 2021. Tá? Então posso até escolher, se eu cadastrei dois empreendimentos, empresa 1, empresa 2, eu posso ver se elas têm aqui, empresa 1 e 2, e escolher a que eu quero ver o relatório de fluxo de caixa. Então esse é o relatório básico do fluxo de caixa. Né? Ele traz aqui uma descrição das despesas que vão ocorrendo mês a mês da piscicultura. Então é um fluxo de caixa mensal. Tá? Um outro relatório é o relatório do saldo do caixa. Então esse relatório, quando eu clico aqui no botão, eu vou ver um relatório pronto para esse empreendimento, essa piscicultura, mostrando aqui nos meses de janeiro a dezembro os valores de despesa e de receita. Então a diferença entre despesa e receita é o saldo do mês. Tá? Receita menos a despesa é o saldo do mês. Esse mês, por exemplo, mês de janeiro, a despesa foi muito maior que a receita, então deu um saldo negativo. Tá? Em fevereiro, o saldo também foi negativo. Tá? Em março deu uma melhorada, Semana Santa, melhoram vendas de peixe. Tá? Em abril voltou a ficar negativo novamente. Tá? Então aqui eu tenho o saldo do mês a mês. E na última coluna eu tenho o saldo acumulado. Então aqui eu tenho o saldo de janeiro, igual, e aqui tem o saldo depois de janeiro e fevereiro. Então aqui, por exemplo, em fevereiro já acumulou um prejuízo de R$157 mil. Em março, um prejuízo de R$53 mil acumulado. Por quê? Porque houve um saldo positivo no mês de março, abateu aqui desses 157 mil, abateu 103 mil, caiu aí o prejuízo, o saldo acumulado negativo caiu para R$53 mil. Depois voltou a subir e depois ao longo do ano ele foi diminuindo. Foram feitos ajustes na piscicultura, né? alguns ajustes tanto de manejo como de gestão de recursos humanos, tudo, e acabou que essa piscicultura fechou o ano com um saldo acumulado positivo, fechou o ano com um lucro de R$279 mil. Tá? Então esse relatório saldo de caixa mostra isso na piscicultura, tá? Mês a mês, os meses que tem déficit. Isso é bom para o produtor se organizar, saber que tem meses que realmente as vendas são poucas, as despesas são maiores e acaba que ele tem que ter um dinheiro guardado em caixa para segurar esse rojão.
O terceiro relatório é um relatório que mostra quais são as despesas mais importantes no empreendimento. Então, eu clicando aqui, eu vou ver as despesas que têm maior peso. Então, olhando aqui, né, a participação de cada item de despesas, eu vejo que ração representa 70% do custo de produção. Salários e encargos de funcionários, 14%. Pós-larvas, alivios juvenis, 10%. Então, eu consigo, com esse formulário, identificar os itens de despesas mais pesados na piscicultura e talvez tomar algumas medidas para melhorar ou usar de uma forma melhor a questão de ração ou a questão dos funcionários, usar eles de uma forma melhor para eu conseguir diminuir o impacto dessas despesas. Relatório interessante é o relatório com o custo de produção. Tá? Ele estima um custo de produção por quilo de peixe comercializado, tá? Que foi o quilo de peixe que foi vendido, apontado aqui, né, nos registros de vendas, o peixe que foi vendido. Tá? Então esse relatório aqui mostra mês a mês o custo médio por quilo de peixe e o custo acumulado médio por quilo de peixe. Então você vê que no início do ano essa piscicultura vendeu pouco peixe, tinha uma despesa alta, o custo estava muito alto, R$ 14,41 o quilo. E ao longo do ano, com os ajustes que foram feitos, os aumentos nas vendas, esse custo acumulado começou a cair e fechou o ano com um valor médio de custo por quilo de pescado comercializado naquele ano de R$ 7,95. Então esse foi o custo por quilo. E ela ainda te dá aqui o preço médio de venda que você obteve ao longo do ano. Então tem o preço médio de venda mensal, mês a mês, pontual, né? E tem o preço de médio de venda ao longo do ano. E começou com o preço médio mais alto, R$ 9,56, foi caindo aos poucos, mas fechou uma média acumulada no ano de preço de venda por quilo de R$ 8,90. Então, nesse caso aqui, essa piscicultura ela teve um custo médio de produção ao longo do ano de R$ 7,95 por quilo de peixe comercializado e ela vendeu, em média, esse peixe que foi comercializado a R$ 8,90, ou seja, ela ganhou aqui 95 centavos por quilo de peixe que foi comercializado. Então são relatórios interessantes, né, que o programa lhe dá, inclusive um relatório de conversão alimentar econômica, onde ele usa as informações de quilo de ração dividido pelos quilos de peixe que foram comercializados ao longo do ano. Então é uma conversão alimentar econômica, tá? É um dado que eu chamo, é um índice que a gente pode ter ele e desenvolver ele ao longo dos meses da piscicultura e ver como vai melhorando esse índice. Ele está reduzindo, ou seja, está melhorando, usando menos ração por quilo de peixe comercializado, ou se ele está aumentando. Então ele dá uma ideia de quão eficiente está o aproveitamento da ração dentro do meu projeto. Então aqui, ó, nesse caso, é o mesmo relatório, né, da análise de custo e eficiência da ração, mês a mês, tem um custo de ração e uma conversão alimentar econômica. Então começou alta com 2,19, 2,24, 1,83, 2,15, depois foi melhorando com ajustes no manejo que foram feitos, né, pelo proprietário, a equipe melhorando os treinamentos, então foi obtendo, esses valores foram caindo ao longo do ano. Então eu tenho aqui essa conversão alimentar média, é uma conversão acumulada. Então no ano, ao longo do ano, você tem aqui que para cada quilo de peixe que foi comercializado, em média no ano se gastou 1,37 quilos de ração. Então é um dado importante aí que dá uma ideia da conversão alimentar, da eficiência do uso da ração. Tá? E aqui essa ração, né, teve um custo médio ao longo do ano das rações todas que foram usadas de R$ 4,06 por quilo, o custo médio das rações em todas as fases de cultivo, tá, ao longo do ano. Tá? Então isso deu um custo de ração de R$ 5,57 por quilo de peixe. Custo somente da ração. Então esses relatórios são interessantes para a gente realmente visualizar como é que está a questão dos custos principais na piscicultura, a eficiência do aproveitamento de ração, os custos de produção por quilo de peixe comercializado e qual foi o valor médio auferido nas vendas por quilo de peixe comercializado.
Então esse programa aqui, ele é muito simples de usar, como eu mostrei. Aqui nós temos uma tecla que é para atualizar esses relatórios. Então quando eu clico aqui nesse botão, eu atualizo os relatórios, né? E aí os relatórios estão prontos para serem avaliados aí, né? Com os dados recém-lançados no banco de dados. Então, espero que vocês tenham gostado do programa. Esse programa pode ser adquirido junto com um livro de minha autoria, que é o livro sobre controle financeiro na aquicultura, que é comercializado pela Aquasupre. Então, vocês podem, adquirindo o livro, vocês vão adquirir a versão básica do programa, que é essa aqui que eu mostrei para vocês, né? E se vocês tiverem interesse em ter uma versão mais customizada do programa, que encaixe até talvez melhor no que vocês queiram ver, né, de dados, de informações, com rateios para setores da empresa, enfim, vocês podem entrar em contato conosco aqui na Aquimagem, tá? Eu vou deixar aqui ao final do vídeo o meu e-mail de contato, o meu telefone de contato, e a gente pode ver uma forma de customizar essa planilha, né, que é o programa de controle financeiro para vocês. Uma vez vocês com o programa customizado, esse programa vocês vão usar ele para toda a vida, né, porque na realidade trabalha dentro de um ambiente de Microsoft Excel. Então é um programa que é de propriedade de vocês. Então fica aí à disposição, deixo aqui o meu abraço e espero que vocês consigam fazer uma gestão cada vez melhor aí dos empreendimentos de vocês, porque o mercado cada vez mais competitivo, os preços, né, mais difíceis, achatados, os custos de produção vêm aumentando com todas essas situações que o país vem passando. Então a gente tem que ser cada vez mais eficiente na gestão dos custos do nosso empreendimento. Então um bom dia para vocês, espero que vocês possam aproveitar bem essa ferramenta que é o controle financeiro Aquamais. Obrigado, um abraço.